falamos, né, que iríamos dividir esse capítulo 11, né, pelo menos em três partes, né, em três partes. Primeiramente, já falamos na semana passada sobre a questão do santuário de Deus, que ele foi medido por Deus, né, sobre também a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que ela iria ser sitiada, né, rodeada pelos inimigos, né, e isso por 42 meses. Já demos a explicação sobre esse assunto. Aí a segunda parte seria sobre as duas testemunhas, né, dentro desse quadro ainda do período da grande tribulação. E a terceira parte seria sobre a sétima trombeta. Amém? Então vamos fazer uma oração e já vamos dar início a esse estudo bíblico. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Senhor, obrigado por nos permitir, Senhor, desfrutar da Tua palavra, Senhor, por esse estudo bíblico, Senhor, dentro aqui, Senhor, desse encargo, Senhor, do tempo do fim, Senhor, queremos preparar-nos para a Tua volta. Oh, Senhor Jesus, lava-nos com Teu precioso sangue, purifica-nos, Senhor Jesus, purifica nossas vestes, Senhor, lava nossas vestes espirituais, purifica nossa alma, Senhor, nosso espírito com Teu sangue precioso. Queremos, Senhor, ganhar de Ti. Oh, Senhor Jesus, receber, Senhor, uma luz, que venha, Senhor Jesus, trazer a verdade, a realidade espiritual para as nossas vidas, seja com cada santo, seja com a esfera, com a conexão da internet. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Então vamos então para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, e nós paramos no versículo 3, né? Então, eu vou ler apenas o versículo 1 e o 2, né, para a gente poder se contextualizar. Amém? Boa noite, irmão Leulis, tudo bom? Então, o versículo 1 fala, né, já estudamos semana passada, né, mas fala, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, né, e os seus altares que nele adoram. Nós já explicamos que esse santuário de Deus se encontra no céu, né? Por quê? Porque tem outros versículos no livro de Apocalipse que falam que o santuário de Deus está no céu, né? Então, medindo aqueles que foram arrebatados, né, que seriam poupados da grande tribulação, mas deixa de parte o átrio exterior, né, do santuário não messas, porque foi dado aos gentios, né? Então, a parte que Deus não mediu, não reivindicou, né, essa parte seria dada aos gentios, que se refere a Jerusalém terrenal, né, porque estes por 42 meses causarão aos pés a cidade santa, né, que é a Jerusalém terrenal, enquanto a celestial, então ela foi medida por Deus, né? E ela foi então poupada, né? Aqueles que adoram no céu, né? Já com Deus nesse período. Agora vamos ao versículo 3, e aqui Apocalipse 11:3, né? Fala assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos, sim. Se alguém pretender causar-lhes danos, certamente deve morrer. Até aí, primeiramente, né, vamos tentar explicar essa porção. Aqui vemos, então, Deus, né, nessa parte aqui, em meio da grande tribulação, Deus falando que iria dar para os judeus, então, para esses que ficaram na grande tribulação, as minhas duas testemunhas, né? Então, dentro dessa interpretação, né, tem várias, né, linhas teológicas, né? Umas falam que o Antigo e o Novo Testamento, né? Outras falam que são a igreja e os judeus, né? Enfim, tem várias explicações, mas dentro da nossa teologia, né, na vida da igreja, e de acordo com a luz, né, que o Senhor tem dado, né, para os irmãos, né, que da nossa frente, também do passado, essas duas testemunhas teriam que ser as duas testemunhas de Deus que foram a lei e os profetas, né? Antes de falar disso, né, vamos falar que duas
Na Bíblia, o número 2 é número de comunhão, né? E número de testemunho. O número 2 na Bíblia, né? Então, quando fala duas testemunhas, é o número de testemunho, né? Ou de comunhão. Então, eu vou ler com vocês Deuteronômio 17:6, por exemplo, né? Deuteronômio 17:6 fala: por depoimento de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então, 2 é o número de testemunho, né? Deus vai mandar o seu testemunho para essa terra, né? E esse testemunho, aquilo que dá testemunho de Deus, é a lei e os profetas. Nós já estudamos, né, em semanas anteriores, que aquela dispensação, né, da graça, de Deus agir como Deus da graça, iria terminar no arrebatamento dos vencedores, e Deus, novamente, ele iria tratar com Israel de acordo com a antiga aliança, né? Isso está em Daniel, capítulo 9. Um outro versículo que fala sobre o número 2 está lá em Mateus 18, versículo 15 e 16. Mateus capítulo 18, versículo 15 e 16 fala: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, né? Isto aqui é comunhão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, né? Aqui é pela comunhão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então, novamente, vemos que na numerologia, esse número 2, né, é o número de testemunho ou número de comunhão, né, número de testemunho. Então, Deus vai dar as suas duas testemunhas, né? Essa palavra testemunhas aqui no grego é martus, né? Por um lado, alguém que presencia, né, alguma coisa, né, de fato uma testemunha, mas também se utiliza, né, como a palavra mártir, né? Então, testemunha, né, testemunha, martus, né, no grego, que profetizem por 1260 dias. Então, 2 já falamos, é um número de testemunho, e nós sabemos que a lei e os profetas dão testemunho de Deus, né? A lei e os profetas. Então, Deus vai lhe dar as duas testemunhas que profetizem, né, com poder durante, né, esse tempo de 1260 dias, né? Já vamos falar mais sobre quem são essas duas testemunhas, mas esse número aqui, 1260 dias, representa na Bíblia o período da grande tribulação. É o número de dias que vai durar, né, que essa grande tribulação. E aqui fala que profetizem por 1260 dias. Então, esse é o período da perseguição, né? Vocês podem comparar com Apocalipse 12, versículo 14. Ali fala: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto. Ao seu lugar, aí é sustentada durante um tempo, tempos e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, esse é um período aqui de perseguição. Esse período também é um período que o anticristo vai blasfemar contra Deus. Ele vai governar por 3 anos e meio aqui na terra. Isso está no Apocalipse 13, versículo 5. Apocalipse 13, 5. Aqui fala assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridades para agir ou para governar 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. Mais na frente a gente vai estudar, né, essa questão da blasfêmia, né, do anticristo, o que significa essa arrogância, o que ele vai dizer, o que ele vai falar. Por enquanto, o que nos interessa é apenas essa frase 42 meses, reforçando que é o período em que essas testemunhas vão estar profetizando que é o tempo que vai durar a grande tribulação e é o tempo em que o anticristo vai perseguir o povo de Deus. Isso está lá no Apocalipse 12, 6, né? Apocalipse 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, né? Tá vendo, irmãos? Então, isso aqui, né? Nós já falamos, né, que Apocalipse 12,
Na verdade, o livro de Apocalipse, ele termina no capítulo 11, né? Na semana que vem a gente vai estudar que no capítulo 11 já fala da volta de Cristo, fala do Armagedon, fala do milênio, fala do juízo do trono branco, fala da Nova Jerusalém, fala tudo em forma resumida, é a conclusão. Mas aí a partir do capítulo 12, né? Aí a segunda parte, né? Dentro daquela frase, né? Que Deus falou para João, né? Lá no Apocalipse 10, quando ele fala, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis, né? Ele se refere ao capítulo 12 ao 22, onde tem os detalhes dos primeiros 11 capítulos. Então, aqui fala que, em Apocalipse 12, né, que os detalhes, né, dos primeiros 11 capítulos, que a mulher, que é a igreja, né, a mulher, de acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, tipifica a parte mais frágil do corpo, né? Então, a parte mais forte é o filho varão, que vai ser arrebatado, né? E a parte mais frágil é a mulher, que vai ficar, né? Eles vão ficar e eles vão fugir para o deserto, onde Deus lhes preparou um lugar para que fiquem 1260 dias. Então, eles vão fugir porque o anticristo vai perseguir o povo de Deus, tanto os judeus como os crentes que forem ficar. Né? Isso está lá no versículo 14 também, né? E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e a metade do tempo, que lá no versículo 6 fala que 1260 dias equivale a 3 anos e meio. Então, tudo isso, irmão, estamos falando por quê? Porque essas duas testemunhas, elas vão profetizar debaixo, né, de uma grande e terrível perseguição e debaixo de um poder maligno, né? Então, eles vão profetizar dentro desse contexto, né? Eles vão falar por Deus, né? E testificar contra as obras do anticristo. Essas duas testemunhas vão dar testemunho da parte de Deus, e não é o evangelho da graça que a gente prega hoje, é um outro evangelho, né, que a gente já vai explicar daqui a pouco. Por outro lado, eles, né, têm uma função de fortalecer os judeus, né, que serão obrigados a terem que abandonar a sua religião, né, por causa, né, da perseguição do anticristo e da marca da besta. Eles vão ser obrigados a abandonar a religião, e essas duas testemunhas vão fortalecer os judeus, né, para que eles creiam no Senhor, né, sejam salvos, e também vão fortalecer os santos que forem deixados para trás no arrebatamento, né? Está lá no Apocalipse capítulo 14, versículo 9, né? Vamos ver aqui Apocalipse 14, versículo 9. Aqui fala, na terceira voz, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Veja só o versículo 12 aqui. Aqui está a perseverança dos santos, vírgula, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Então, perseverança. Aqui eles precisavam de perseverança para poder, né, porque eles vão sofrer perseguição pelo anticristo, tanto os que guardam os mandamentos de Deus, que são os judeus, e os que têm fé em Jesus, que são os crentes. Então, esses profetas vão profetizar nesse período de grande tribulação para fortalecer os santos deixados para trás, para que não coloquem a marca da besta. Então, a função deles é fortalecer o povo de Deus, né? E, simultaneamente, junto com as duas testemunhas, um anjo, né, voando pelo meio do céu, vai pregar um evangelho eterno. Então, Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, que ainda ele vai prover as duas testemunhas para pregar para o mundo inteiro, e um anjo voando, na Apocalipse 14, versículo 6, ali nos fala que vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno
para pregar os que se assentam sobre a terra. Evangelho eterno, né? Esse evangelho eterno, ele é diferente do evangelho da graça. Ele não prega a redenção de Cristo, mas a criação. Então, dizendo em grande voz, temei a Deus, é isso que vai ser pregado, irmãos. E dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, aqui revela como é que vão ser julgadas as nações. Temei a Deus, temei a Deus. Essa é a mensagem, irmãos. Temam a Deus, não temam o anticristo, tá vendo? Isso que o anjo vai pregar e o que as testemunhas vão pregar para fortalecer o povo de Deus, os judeus e os crentes, os santos que forem deixados para trás no arrebatamento. Tá vendo? Que a mulher, que é a parte frágil. Por quê? Porque a parte forte, que é o filho varão, vai ser então arrebatado, E eles vão ser parte daqueles que são medidos, Daqueles que foram medidos pela régua de Deus, que atingiram a estatura de Cristo e que foram então maduros e arrebatados antes da grande tribulação. Então, voltando aqui no Apocalipse 11, versículo 3, fala: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Então, esse é o significado, já acabamos de falar. Vestidas de pano de saco. Vestidas de pano de saco. Qual é o significado dessa palavra, desses profetas estarem vestidos com pano de saco? Isso aqui significa que eles pregam julgamento, e não as boas novas, não a redenção, sino julgamento. Por quê? Porque na Bíblia, saco, de pano é um símbolo de dor, lamento ou arrependimento. Então, eu quero ler alguns versículos, na Bíblia com vocês para poder confirmar isso, que a mensagem que eles vão pregar, que saco de pano, representa dor, julgamento, lamento, arrependimento. Então, vamos ler primeiramente Gênesis 37, versículo 34. Gênesis, capítulo 37, versículo 34. Encontraram aí? Aqui fala o seguinte: então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Está vendo aqui? Então nos fala a respeito de Jacó, quando ficou sabendo que José tinha sido morto, e aí então ele aqui fala que ele se cingiu, se vestiu de pano de saco e lamentou, então lamentou. Então, aqui é lamento, um símbolo de lamento, para que as nações que forem ficar aqui se lamentem. 2 Samuel, capítulo 3, vamos para 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 31. Aqui Davi lamentando a morte de Abner, fala assim. 2 Samuel 3:31. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Então, novamente fala: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. Um símbolo de choro, de pranto, pano de saco. Outro versículo, Isaías 22:12. Isaías 22:12. O Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar. Está vendo, irmãos? Essa mensagem, dos profetas é para que as pessoas chorem naquele dia, para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Está vendo, irmãos? Então, esse aqui é o significado, Outro está em Joel, capítulo 1, versículo 13. Joel, depois de Daniel, Joel, capítulo 1,
versículo 13. Joel, capítulo 1, versículo 13, fala assim: Gigos de panos de saco e lamentai, sacerdotes, silvai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Isto é no tempo do anticristo, né? Então, que vai ser cortada aquela oferta de manjares e de libação, e aqui é um chamado para cingir-se de pano de saco, que significa lamento, mostrando que aqui eles estão pregando o julgamento de Deus, né? E essas vestes, né? Mostra que eles vão usar umas vestiduras, umas vestes fúnebres, como uma advertência para o povo, uma vestidura preta de fúnebres, né? Mostrando o estado afligido, né, deles, desses profetas, um estado de perseguição, de perseguidos, né? De profunda tristeza, né, por causa das abominações, né, contra as quais eles estão protestando, né? Então esse é o significado aqui da palavra, que eles estão vestidos de pano de saco, representando essa angústia, né? E agora, quem são essas duas testemunhas? Então aqui fala, são estas as duas oliveiras, né? Eles são chamados de oliveiras, né? Que fornecem azeite. Eles estão fornecendo azeite. Vou até ligar com a parábola das 10 virgens, né? Daqui a pouco. Mas eles fornecem azeite. São duas oliveiras e dois, né, candeeiros, né? Dois candeeiros que fornecem, que emanam luz, né? Então eles, né, por um lado, né, são duas oliveiras, né? Eles fornecem azeite e emanam luz. Os candeeiros aqui, nós vemos que já não será igreja, mas vou falar primeiro sobre as oliveiras, antes de falar dos candeeiros, né? Aqui fala, são estas as duas oliveiras. Então, por que são chamados de oliveiras? Porque, né, eles estão cheios de óleo. A oliveira é uma árvore, né, que produz o óleo. Estão cheios de óleo, estão cheios do Espírito do Senhor. Essas duas profetas aqui. Então vamos para Zacarias 14, né, que aqui é uma profecia, né, tirada de Zacarias 4, né, Zacarias capítulo 4. Vamos conferir ali para ter a certeza sobre quem são estas duas testemunhas, né? Tem muitas interpretações sobre a pessoa dele, mas vamos para a luz da palavra, né? Para ver quem são. Zacarias 4, versículo 2. E me perguntou, que vês? Respondi, óleo, e é um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então aqui há uma ligação entre azeite e candelabro, né? Da mesma forma lá no Apocalipse 11 também, óleo e candeeiro, né? Junto a este, né? Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso do azeite, e a outra à sua esquerda. Então nós vemos aqui duas oliveiras, né, representando uma porção dobrada do Espírito, fornecendo azeite para o vaso, né, uma à direita do vaso, né, e a outra à esquerda. Então, e do vaso, né, deste vai para as lâmpadas, né, sem nenhuma intervenção humana, tá, irmãos? Então, duas oliveiras. Agora veja o versículo 11. Prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, né? Que vertem de si azeite dourado. Esse azeite dourado é uma figura do Espírito que dá vida, do Espírito divino, né, que dispensa a luz, dispensa a vida de Deus. Mas quem são aqueles, né, que estão junto aos dois tubos de ouro, dois bicos de ouro? Então, já ouvimos dizer, né, pelos irmãos, que esses dois tubos de ouro representam a boca dos profetas. São bocas de ouro.
Então aqui vemos que são profetas, são dois profetas. Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Esses dois ungidos, né, vão ser ungidos da parte do Senhor, pelo Espírito de Deus, para revelar a direção de Deus em tempos de dificuldade. No caso aqui, foi aplicado primeiramente, né, para Ageu e Zacarias, né, Ageu e Zacarias, né, aqui no contexto, né, você vê isso. Também a Josué e Zorobabel, né, aqueles que estão em pé junto ao Senhor de toda a terra, né, e futuramente, né, esses ungidos são comissionados para um determinado fim. Então, esses aqui, uma profecia para Moisés e Elias, né? Então, por um lado, se aplica a Ageu e Zacarias, a Josué e Zorobabel, mas também a Moisés e Elias, porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Não é Enoque, né? Não é Enoque que foi arrebatado vivo, né? E nunca morreu. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que não é Enoque, né? Tem alguns estudiosos que acreditam que Enoque seria esse aqui, mas não vai ser ele, vai ser Moisés e Elias. Porque aqui fala que são duas oliveiras e dois candeeiros. Então, candeeiro já não vai ser a igreja um candeeiro, né? Os candeeiros, que lá no início eram 7, que representa a totalidade na terra, agora se limitou para 2 candeeiros. Tá vendo, irmãos? Não é 7 candeeiros. Se fosse 7 candeeiros, nós poderíamos dizer que é a igreja que vai dar testemunho. Hoje é a igreja. O número 7 representa aqui a igreja, completação, totalidade, perfeição na terra. Número 12 é completação, perfeição, totalidade nos céus. Então, como a igreja está na terra, é 7. Mas aqui não é 7 candeeiros, é 2 candeeiros. Então, são esses dois, já não é a igreja. Por quê? Porque o filho varão, que era a parte forte, né? Que são aqueles que não são os desleixados da igreja, né? Aqueles que não se relaxam, que são a parte forte, a parte ativa, a parte poderosa, a parte que ora, a parte que prega evangelho, a parte que né, busca conectar-se com Deus, viver em conexão com Deus. Essa parte vai ser tirada, né? A parte que dá testemunho. A parte mais frágil vai ficar. Então, a igreja ela não vai dar testemunho, elas vão ser perseguidos, os cristãos vão se esconder. Eles não vão dar testemunho porque o evangelho que hoje foi dado a nós não foi dado a anjos para que preguem. Naquele dia vai ser dado a anjos, né, a um anjo e a essas 2 testemunhas. Está vendo, irmãos? Se vocês estão conseguindo entender, né, a luz, né, dessa revelação aqui. Por isso que são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, é um número de testemunho, número de comunhão, e esses 2 se acham, tá vendo, irmãos, no tempo presente. Eles se acham, eles se encontram, né? Eles estão diante, né? Esses 2 profetas estão diante do Deus de toda a terra. Eles estão diante de Deus, né? Veja no Apocalipse 11, né? Versículo 4, nós estamos estudando aí essa parte, né? Apocalipse 11. Então, o que significa que eles se acham em pé? Se acham em pé, na Bíblia, o significado em pé, de acordo com Zacarias 4:14, que acabamos de ler também, significa que eles estão vivos diante de Deus, né? Veja só, Apocalipse 11, versículo 14, né? Apocalipse 11, versículo 4, significa que eles vivem diante do Senhor, irmãos, né? Eles vivem. Lembremos que Moisés e Elias já apareceram a Jesus com corpos glorificados, né? Vamos ver isso em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, depois vamos ler Judas, né, quando fala que Satanás
e estava disputando, né, com Miguel o corpo de Moisés. Vamos para Mateus, né, capítulo 17. Fala assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular para um alto monte. Aqui é uma figura do arrebatamento, né? 6 dias depois, né, se refere ao 7º dia, né, ao milênio, né, aqui, e toma Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Nós sabemos que os apóstolos eram 12, mas Jesus tomou um quarto, né, como se fosse uma figura daqueles que são íntimos deles, e ele os tomou, né? A palavra aqui é tomou. Tá vendo, irmão? Os tomou, em particular, é a vinda secreta de Cristo, né? Para aqueles que têm intimidade com ele, a um alto monte, bem acima do nível da terra. Monte, uma figura aqui também para, né, o Espírito e para o arrebatamento, um alto monte. Ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Então, está vendo aqui, quando a gente for arrebatado, né, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, nós seremos transformados, nosso corpo, o arrebatamento será como um abrir e fechar de olhos, é muito rápido. Nós vamos estar imediatamente com corpos glorificados, né? Assim como Jesus, que foi transfigurado, resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, a gente vai ter uma vestidura branca. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Está vendo, irmãos? As duas testemunhas falando com ele. Está vendo? Então, aqui já há uma aparição de Moisés e Elias, né? Porque eles já estão glorificados, né? Eles já estão nesse corpo de glória. Vamos para Judas, né? Judas, só tem um capítulo, né? Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Irmãos, houve uma disputa, né, pelo corpo de Moisés. Está vendo, irmãos? Então, essa disputa aqui é porque tanto Deus como Satanás iriam estavam interessados em usar o corpo de Moisés. Então, o corpo de Moisés, irmãos, é um corpo glorificado, tá? E ele está diante do Senhor, né, juntamente com Elias. Eles se acham em pé. Significa que vivem, eles estão em pé, irmão. Imagina, diante de Deus. Tá vendo? Por que não pode ser o Antigo e Novo Testamento ou só a igreja? Porque, irmãos, os que se acham em pé, né, diante de Deus, é o filho varão, né, que lá no Apocalipse 12, né, ou é Apocalipse 14, né, fala assim: eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil também, né, em pé. Tá vendo, irmãos? Então, esse em pé tem esse significado diante do Senhor da terra, sendo então aqui Moisés e Elias. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Diferentemente delas, irmãos, nós não temos esse poder. Veja só o poder desses dois profetas, né? E veja só também nós, irmãos, hoje a igreja também, em nossa pregação, nós não matamos as pessoas, nem queimamos as pessoas, né? Mas aqui fala que se alguém quer causar-lhes dano, sai fogo da boca deles e devora os inimigos, né? E quem tenta causar algum mal deve morrer. Então, esse fogo aqui, né, como Deus voltou a agir dentro da antiga aliança, esse fogo aqui é fogo de juízo divino. Né? Vamos ler 2 versículos, primeiramente, 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. 2 Reis, capítulo 1, versículo 10.
Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, tá vendo? E te consuma a ti e aos teus 50, então fogo desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Então, um fogo literal, da mesma forma que aqui, né? Essas duas testemunhas têm poder para descer fogo, irmãos, sobre essas pessoas. Outro versículo, né, que fala que fogo é juízo divino, está em Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Né? Aqui é uma profecia, né, que Deus iria converter em fogo suas palavras na boca dos seus profetas. Né? Então, fogo é fogo de juízo divino. Né? Lá em Gênesis 19, 14, nós temos quando Deus manda fogo para destruir Sodoma e Gomorra. Lá em Levítico capítulo 10, versículo 2, nós temos o exemplo quando Nadab e Abiú, né, eles trazem fogo estranho contra o altar de Deus e Deus manda descer fogo, né, como juízo divino, né, e assim vários exemplos também, irmãos, né, na vinda de Cristo, né, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, ali fala o seguinte: e a vosotros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os santos do seu poder, em chamas de fogo. Então, ele vem em fogo, irmãos. Então, aqui vemos que o juízo, o fogo é juízo, né? Esses profetas vão exercer o juízo de Deus contra aqueles que tentam atacar eles. Eles terão autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizam. Esse é o poder de Elias. Né? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Lucas, capítulo 4, versículo 25, e Tiago, capítulo 5, versículo 27. Né? É 17, eu vou repetir, né? Que aqui está falando de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Lucas 4, 25, né? Lá fala assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Então, aqui fala de Elias, para que não chova durante os dias em que profetizarem, não vai chover, tá? Muito forte, viu, irmãos? 3 anos e meio sem chover. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Isso está lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 19 e 20, onde fala do poder de Moisés, que fez isso, né? Por isso que eu falo que é Moisés e Elias que vão vir. Eu espero que nós não estejamos aqui para ver se é Moisés e Elias, né, irmãos? Mas muitos vão ver que é eles mesmos, né? Êxodo 7, 19 e 20, né? Fala que Moisés transformou água em sangue, né? Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. E aqui estão as 10 pragas do Egito, né? Que Moisés fez, né? Deus fez através de Moisés, que é rãs, piolhos, moscas, rebanho dos egípcios mortos, trevas, gafanhotos, né? Morte dos primogênitos, enfim. Tudo isso vai ser uma réplica e ainda mais intensificado no tempo da grande tribulação. Então, eles vão poder fazer isso, versículo 6 fala tantas vezes quantas quiserem, né? Moisés e Elias, eles vão recuperar seus poderes. Versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. Então, irmãos, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, né, o anticristo, que vai subir do abismo, né, de acordo com capítulo 7, versículo 8, né, ele vai pelejar contra elas, né, e as vencerá. Então, esse anticristo vai fazer guerra contra as testemunhas e contra os santos. Está lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Vamos ler aqui. Apocalipse 13, 7.
foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, são os crentes, e os vencesse. Eu vou estudar mais detalhado quando a gente chegue no capítulo 13, né? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele vai governar, ele vai perseguir os santos. Então, quando eles tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta, né, que surge do abismo, que vai fazer guerra contra as duas testemunhas, pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, haverá uma perseguição contra a igreja. Nessa perseguição está predita contra a igreja, né? Eu quero ler aqui, então, alguns versículos, né? Mateus 24, 9, a perseguição predita do anticristo contra a igreja. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Lucas 21, 12. Lucas 21, 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Essa aqui é a perseguição predita contra a igreja. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Né? Aí vai ser aquela questão, e aí, vai colocar a marca da besta? E aí, vai adorar o anticristo? E aí, né? Como é que vai ser, irmãos? Vai ser terrível isso aqui, né? Vai ser terrível, né? Essa situação, essa perseguição predita aqui contra a igreja. João 15, 20. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Capítulo 16 de João, versículo 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributário culto a Deus. 2 Timóteo 3, 12. 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós estamos falando, irmãos, que os crentes que não são perseguidos hoje por Satanás, não são perseguidos pela sua família, não são perseguidos, né, pela sociedade, é porque não estão incomodando, eles estão de boa. Então, essa turma, ela vai passar pela grande tribulação, tá vendo? Todos temos que ser perseguidos. Paulo fala em Atos 14, 22, que importa que através de muitas perseguições, tribulações, nos importa entrar no reino. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tem como não passar por perseguição, irmãos, né? Sempre depois da perseguição vem a glória, né? Apocalipse 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer, não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação por 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, aí temos a promessa aos crentes vencedores. Aqueles que forem fiéis, que vão ser aqueles que vão entrar no reino, decapitados com a cabeça, né, na mão, eles vão receber a coroa da vida. Por isso, irmãos, hoje é o tempo de nos preparar para a volta do Senhor, vivendo a vida normal da igreja, né? Porque o anticristo vai perseguir essa turma e ele vai vencê-los, né? Vai vencê-los. Contra ela, se os vencereis, matará. Bom, eu estou no versículo 8, né? Eu queria ir até o versículo 14. Eu vou parar aqui, irmãos, tá? Eu vou parar aqui, aí eu continuo na semana que vem falando sobre o cadáver, né? Que vai ficar na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, a gente, semana que vem, né? Entra em mais detalhes, porque tem muita riqueza aqui, né? Para a gente explanar, entender o significado espiritual dessas palavras. São palavras
muito profundas, nós não podemos entrar de qualquer maneira nelas, né? Mas vamos com muito cuidado, né? Dependendo muito do Senhor, para que nós possamos ter um verdadeiro ensinamento da palavra de Deus e nós venhamos a ser fortalecidos, amém? Então, vou parar no versículo 8, aí na semana que vem concluímos o 14 e vamos tentar entrar na 7ª trombeta, que fala sobre a volta de Cristo, né? Amém, santos? Vamos parar aqui e abrir 10 minutos para os irmãos poderem compartilhar ou fazerem suas perguntas. Amém? Jesus é o Senhor.